Oi, Jorge, bom dia. Já vamos começar, tá? Vamos abrir com um hino e que Deus nos abençoe nesta live e tenha compaixão de nós. Chegamos pela fé. Feliz sábado. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Já vamos começar, tá bom? As coisas são possíveis nas mãos de meu mestre. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel. Fala, Neuza, Maria, tudo bem, Simone? Rosana, tudo bem? Fala, Silvia, chegou, né? Foi a dica da Silvia, essa música, Chegamos pela Fé. Obrigado, Silvia. Maravilha. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com teu sábado? Estudando a palavra de Deus, tentando conhecer, desenvolver o que há de melhor, que é Jesus Cristo. Eu tenho pregado e sempre preguei, sempre. E às vezes confunde muito a cabeça das pessoas, principalmente as da igreja. Mas eu, nos anos de estudos, eu vi que a maioria, talvez 99% das igrejas, seja elas protestantes, pentecostais, neopentecostais, pouco se conhece sobre justificação pela fé à graça de Deus. É incrível, por incrível que pareça. Mas eu sou melhor que os outros? Não. Por algum motivo, a minha mente abriu. Talvez com a ajuda de quando Deus me chamou das noites, e aí eu entendi o que era graça, e não conseguia, algumas vezes eu quase resvalei na neurose religiosa. Será que eu estou errado? Será que não é assim? Mas dentro do meu ser não tinha como, porque Deus havia me dado algo que eu não fiz nada. Eu não fui buscar a igreja, eu não fui buscar a Bíblia, eu não pedi estudos bíblicos, nada. Eu recebi. Ele falou, você vem, estude a Bíblia, que eu vou fazer algo com você. E acabou, ponto final. Fui eu, escolheu, me chamou. E assim é com você. Não é porque eu sou melhor. Eu enxerguei. Mas o que ocorre? Eu vou explicar hoje, na palestra O Pecado Me Seduz. Você vai entender melhor. Mas essas pequenas situações nos
Porque o inimigo, ele é muito perspicaz. Ele conhece a palavra, ele sabe qual que é o caminho da coisa, ele sabe o que vai pegar. Porque aí o cara fala, caia de joelhos que o diabo foge. Aí o cara fica neurótico. E não foge nada. Você vai ficar ajoelhado 200 vezes, vai cansar, vai calejar teu joelho e não vai fugir nada. Porque o problema não está no ajoelhar. O problema está no coração e no entendimento. Não no fazer coisas. E você pode perceber, quase que natural em todas as igrejas, inclusive na nossa, a intensificação do ensinamento do fazer. Você tem que fazer. Você precisa fazer, porque aí você vai ver. Aí, se você mudar aqui, você vai ver. E a gente vai enlouquecendo, não é? E aí a gente vai criando um calo religioso, que eu falei em uma das palestras, um toque religioso, tão poderoso que depois, para me desvencilhar dele, muitas vezes não dá. Porque a pessoa conseguiu colocar na sua subjetividade esse formato de vida que o ouvido cerra. Foi o que aconteceu com a igreja na época de Cristo. Eles ficavam inconformados com o que Cristo fazia. Como assim? Esse cara é louco? A parada aqui é essa listagem aqui, ó. É isso aqui. Se não chegar aqui, tá lascado perante Deus. Foi isso. Aí Jesus veio e falou: meu Deus, está tudo errado, cara. Nada disso que vocês estão fazendo. E eles eram poderosos em fazer as coisas certas. Aí o que acontecia? Eles criavam uma moral religiosa, que é o que o inimigo quer que nós entendamos. O fator da a salvação na cabeça da maioria é: você foi salvo agora, mas agora, opa, agora vamos partir para desenvolver essa salvação. E aí você enlouquece de vez, porque aí você não sabe para onde vai, não sabe o que faz e começa a criar moral religiosa o tempo todo. Aí, olha o que diz Romanos 7, vamos ver? É a palavra. Romanos capítulo 7. Ele diz assim, 7 verso 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Olha, Paulo. Ora, se faço o que eu não quero, e já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, assim eu encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo, o meu ser tem o prazer da lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei na minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros. Aí ele conclui: miserável homem que sou, quem poderá tirar esse corpo que está no caminho da morte? Cara, o que ocorre? As pessoas param aqui. Elas começam a digerir, miserável homem que sou. Então, se eu sou tão miserável, a lei se contradiz comigo, eu não posso fazer. Então eu começo a carregar culpa. E se eu não carregar culpa, eu não sou crente. Porque a culpa, ela me cria uma responsabilidade para eu não cometer
novos pecados ou novamente os pecados. Eu vou repetir. A culpabilidade da moral religiosa, do moral, ela causa o quê? Uma responsabilidade no meu coração como homem. Meu Deus, eu estou pensando. Tem gente que tem uns pensamentos meio acelerados e pensa besteira toda hora durante o dia, aí ele está morto. Aí ele já olha que ele não tem vontade nem de orar mais, porque a cabeça dele... Tem gente que chega a xingar o Espírito Santo em pensamento. Já aconteceu comigo. De eu falar palavrões, a minha mente falou. Como assim, chefe? Falou e fala na tua. E aí a gente desconstrói Deus, desconstrói a graça. Porque moralmente, meu Deus, como é que eu posso pensar tais coisas ou tal coisa? E a pessoa tem um embrolho de sentimentos, de sintomas, de dificuldades com ela, com a psique dela, com a parte que ela nasceu, viveu. Nós, seres humanos, temos traumas, temos efeitos que ocasionam ou ocasionaram, e hoje nós brindamos esses frutos desses traumas, dessas dificuldades, dessas dores que passamos. E não é porque nos convertemos e nos batizamos que poderosamente uma mágica entrou dentro de mim e acabou. Agora eu só tenho pensamento bom, agora eu só olho coisas boas, só faço coisa boa, mas, pô, miserável homem que sou. Paulo falar. Então, quem entende ou não entende esse verso, essas passagens, vai entrar dentro de si com uma culpa muito poderosa. Ela gasta toda a energia dela em produzir moral religiosa. Toda. Ela está o tempo todo pensando, fazendo, meditando, matutando. E não adianta, né? Porque Paulo falou, meus membros todos estão afetados, todos. Mente, corpo, está tudo lascado. E aí você vai gastando energia e não produz nada do Espírito Santo. Por quê? Porque o inimigo quer que você desvie o foco dele, de Deus, de Jesus, para você. Ele quer que você pare no miserável homem que sou. Aí, se você continuar um pouquinho mais no capítulo 8, olha que gozado. Ele diz o seguinte, Romanos 8, logo em seguida, 2 ou 3 linhas. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aí é a fase da graça da justificação que muitos não querem entender. Por que não querem entender? Porque dizem que a graça é fácil. Nossa, eu vejo isso direto. Irmãos, não vá atrás dessa pregação de que a graça, tudo é fácil. Não é fácil, cara, porque não foi você que estava no Calvário. Por isso que não é fácil. Essas pessoas dizem que não é só isso, como se isso fosse só isso. Como passar o que Cristo passou, apanhar, ser cuspido, humilhado, ressachado, andando quilômetros com aquelas cruzes nas costas, sangrando, pregado nos pés. Meu Deus! A lei e a graça, as duas estão ali em comum acordo, mas sem a graça, sem o amor, nada do que você faz te livrará o corpo da morte. Aqueles que entendem a graça, que entendem a Cristo, eles não vivem apavorados. Vai por mim. Eles depõem as armas. Eles paralisam as guerras. Porque está aqui o que ele fala, Paulo. Ele tira as neuroses religiosas do nosso coração, da nossa vida. Tudo, presta atenção no que eu vou falar, meu irmão, minha irmã. Tudo que você tem o controle não é de fé. Tudo que você consegue controlar não é fé. Se eu controlo um pensamento, se eu controlo um desejo, se eu controlo
vestimentos, roupas. Não tem fé. Qualquer um faz isso. A transformação, ela está dentro de nós. Ela está no nosso coração porque Deus ama o pecador. E pelo ódio do pecado, ele foi para a cruz do Calvário. E ali ele me salvou por sua graça, por seu amor. É isso que a gente não entende, que essa coligação com ele é o que nos transforma, é o que nos guarda, é o que nos perdoa, é o que nos faz seguir sem neuroses, sem complexos, sem dor do pecado, porque Paulo falou, não tem jeito, cara. Existem duas formas de pecados, irmãos, duas. O pecado e os pecados. Como assim, Xerri? Pecado não é tudo igual? Não. Os pecados são aqueles que nós cometemos todos os dias. Eu peco diariamente, diariamente. Vai passar 1 ano, 2 anos, vou me formar pastor, vou jejuar, vou orar, vou devolver dízimo e vou pecar. Vou aceitar Cristo, vou me batizar e continuo pecando. Esses são os pecados. Eles só vão terminar quando Jesus voltar ou quando nós morrermos em Cristo. E aí seremos transformados, teremos um novo nome e entraremos no céu. E uma coisa importante, quando a gente fala de sábado, que muita gente vai para o céu e não guarda o sábado, preste atenção. Antes de entrar no céu, todos guardarão o sábado. No 7º dia que nós sairemos da terra e vamos fazer uma viagem de 7 dias. Quando chegarmos no portão celestial, no sábado, no pôr do sol do sábado para o sábado, Deus vai parar e nós vamos observar o Shabat e nós vamos orar, cultuar, cantar e concluir o sábado. Assim, todos observaremos o sábado. E aí entraremos para sempre na Canaã celestial. Mas tudo isso é dele. Porque senão é loucura. Como é loucura a graça? Como Martim Lutero vai para o céu, ele era padre, ele guardava o domingo. Mas você condena a pessoa por causa do domingo. Já percebeu isso? É um ênfase na moral, no moral religioso poderoso. Aí, o que acontece? Você se perde na questão dos pecados. Então, esses pecados, eles vão sempre existir. Agora, qual é o pecado? O pecado é o que habita em nós. É o que Paulo fala. Eu sou habitado por ele. Então, esse pecado, cara, tá onde? Por que eu cometo pecados? Porque o pecado habita em mim. Seja em pensamentos, em atos, e foi aquilo que eu te falei. Às vezes eu tenho tantos traumas e não cuidei disso, e não trabalhei isso, e não fiz terapia, porque eu não tenho dinheiro, não dá, eu vou ter que ir levando a vida, orando, pedindo para Deus me ajudar, me consertando. Isso é uma coisa tua, pessoal, não tem nada a ver com religião, e aí você comete equívocos. E Deus não está lá para te chicotear porque você tem esses equívocos. Compreendeu? Ora, agora não há condenação. O que ele quer dizer? Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque ele sabe. Eu vou te dar um exemplo. Vou te contar uma história. Eu tenho falado do meu irmão, pedi oração por ele. Ele voltou a se alimentar, graças a Deus. Semana que vem, quinta-feira, vai fazer os exames, uma bateria de exames. Ele chama Denison. E o Denison bebe desde jovenzinho. Na minha época do bar, ele começou a beber ali. E ele foi assistir, como um bom palmeirense, o jogo do Palmeiras no Morumbi, contra o Santos. E lá fora eles compraram cerveja, fumando com os amigos e tal, torcida uniformizada, foi com o ônibus da torcida, Mancha Verde. E chegou no estádio, o jogo rolando, adrenalina subindo, gritando, xingando, ei, Palmeiras, aí xinga o juiz, aí grita com o centroavante que não fez gol, aí xinga o adversário porque machucou o outro, e vai fazendo aquela catarse, e bebendo, saindo, comprando, 15 minutos, foi lá bebendo, bebeu bastante, fumou bastante, xingou bastante, falou palavrões, terminou o jogo, parece que ficou empatado, 1-1. E aí todo mundo saindo, o estádio esvazia em 10 minutos, não tem mais ninguém. Ele acabou
Atrasando, foi lá para a rua, um frio, ele jovenzinho, magrinho, de short e camisetinha. Aí, final da tarde, né, 6h30 já da tarde, escurecendo e um gelo, um frio, um vento, e ele tremendo de frio, passou até a bebedeira, ele não viu mais os amigos, recebeu um recado de que o ônibus já não ia mais, ou tinha ido, eu não me lembro exatamente o que aconteceu naquele dia, mas o ônibus não estava mais à disposição. Ele não tinha um tostão no bolso porque ele gastou todo o dinheiro dele. Eu já era adventista na época. Foi na década de 90, quase perto de 2000. Aí o Denis começou a escurecer. Ele, menino, adolescente, apavorado. O Morumbi, ele tem uma avenida reta assim, bem longa, e cai lá na Marginal. E ele morava na Zona Norte, e o Morumbi é na Zona Sul, ou seja, o extremo. E muito gelo. No caminho, chutando latas no chão, com a cabeça perdida, ele teria que andar tudo aquilo. Aí ele me relatou. Aí ele falou, eu lembrei do Deus do meu irmão. E aí ele falou, Senhor, eu sei que meu irmão vai para a igreja, ora, fala do Senhor, inclusive para mim. Ele diz que o Senhor cuida da gente. Eu queria que o Senhor me ajudasse. Eu estou com muito frio, Senhor. Eu estou querendo chegar em casa, ver minha mãe, estou com fome. Ele estava sem comer desde a hora do almoço, só bebendo. Estou com muita fome, muito frio, muito medo. Ele estava muito seguro. E ele, de olhinho fechado, já na avenida, a caminho da Marginal, aí ele escuta um barulho do lado dele, ao lado dele. Quando ele olha, era o ônibus da Mancha Verde da torcida do Palmeiras. Como ele estava com a camiseta Mancha Verde, o ônibus desviou e foi até o encontro dele. Por que será? Mas ele bebeu, ele fumou, ele xingou. Horrível, miserável homem que sou. E aí ele foi levado até perto de casa, o ônibus o levou por causa do horário. Naquele momento ele estava em quem? Em Cristo Jesus. E não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero finalizar dizendo o seguinte. Eu sempre prego nas igrejas e falo sobre um acontecimento entre o piano e o pão. Eu chamo alguém que tem uma criança, e na igreja tem um piano, e essa mãe ou esse pai vem, eu entrevisto e digo o seguinte, cara, eu trouxe um pão caseiro, super gostoso. Eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você responda e que a igreja também responda. Mas com sinceridade, beleza? O que você prefere? Comer esse pão ou levantar aquele piano para mim e colocar na parte de cima do púlpito? Aí ele dá risada, todo mundo dá risada, eles falam, é claro que é comer o pão. Eu falo, poxa vida, cara, pessoa inteligente você, né? Eu também queria comer o pão e comeria o pão. Aí eu digo, como é que chama teu bebê? Fulana, legal. Essa menina linda, se ela estivesse ali brincando ao lado do piano,
E o cara que toca piano ali, ele é desastrado. Ele deixaria o piano virar, cair em cima da tua filha. E aí o piano ficava entre a escada, tua filha embaixo, e o piano escorregando devagarinho. Eu quero te fazer uma pergunta de novo. Talvez a mesma pergunta. O que você prefere? Comer o pão ou levantar o piano? Imediatamente a gargalhada vem e ela diz: claro que é levantar o piano. Aí eu digo: não tem lógica. Você, há 30 segundos atrás, foi enfática em dizer que preferia comer o pão e agora você quer levantar o piano? Não deu para entender. Ah, mas ali tem a minha filha. Aí eu falo: mas o que te levaria a levantar o piano nessa situação entre os dois? O amor. Você percebe? Você percebe que o que parece que é pesado, que é a religião, como ela perde todo o valor, quando se tem amor. Como tudo que parece que tem um peso inaceitável, com amor, é tudo mais fácil. E eu sei que essa mãe ou esse pai levantaria aquele piano com uma mão só, por amor. Então essa é a diferença do moral religioso e de quem ama. E a palavra de Deus diz que Jesus é amor, que Deus é amor. Amor não é um sentimento, mas é uma pessoa. E é essa pessoa em mim que gerará o amor, a transformação, já gerada pela salvação, e assim me leva a me santificar. E o que é me santificar? É crescer na sua graça, é crescer em fé, é olhar, como diz Paulo, para as coisas que para trás se foram, e agora ir para o alvo da soberana vocação, que só há nele. Não há mais em nada, em ninguém. Então eu te convido para você, em nome de Jesus, olhar pela fé. Porque o controle de mim eu não tenho mais. Não tenho. É aí que entra a fé. É o impossível que vai fazer Deus agir. E para que Ele haja, eu tenho que estar apaziguado no meu coração. Porque nada irá me condenar, já que estou em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Fique esperto. Obrigado, pessoal. Compartilhe, tá? Vamos encerrar com uma música e a oração. Dá para esperar um pouquinho? Ainda estamos no horário nosso, 11h23. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé. Morris Vender, 95 teses. Só esse nome. E você que não assistiu o vídeo todo, a hora que terminar, vá lá para o começo, você que entrou agora ou entrou do meio para frente. Tem uma boa palavra para você. Confiando em Deus, a palavra é fiel. Não mudaremos para trás. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo veio nos salvar do pecado, da dor, de todo sofrimento interno, psicológico. Quero pedir, Senhor Deus, para as pessoas que estão com a gente nesse momento ouvindo a Tua palavra. Mostre para todos nós, Pai, a Tua santa verdade.
Não nos deixe ser enganado por essa moralidade religiosa que tanto destrói almas, entristecem almas e colocam pessoas tristes na igreja. E muitas não aguentam, não suportam o peso da religiosidade e acabam te abandonando, porque não conheceram o amor. Batize-nos com o Espírito Santo. Dai-nos a tua graça. Leve-nos na santificação pelo amor do teu nome, nós te pedimos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Vocês ficaram, hein? Uau! Louvado seja Deus. Chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Fala, Renata. Tchau. Até o próximo vídeo.